Imagine um mundo sem palavras, um mundo sem livros, sem história, sem a capacidade de compartilhar nossos pensamentos e sonhos através do tempo e do espaço. Essa era a realidade para os primeiros humanos, até a invenção da escrita. Essa tecnologia transformadora mudou tudo. Ela nos permitiu comunicar e preservar o conhecimento para as gerações futuras. A escrita é indiscutivelmente a invenção mais importante da história da humanidade. Mas de onde veio a escrita? Quando e onde os humanos começaram a capturar seus pensamentos na forma escrita? A resposta está na névoa do tempo, milhares de anos atrás. Os humanos já usavam símbolos para representar ideias. Pinturas rupestres, por exemplo, representavam animais e caçadas. Essas primeiras formas de expressão simbólica abriram caminho para o desenvolvimento de sistemas de escrita mais complexos. Esses primeiros humanos provavelmente não tinham ideia da revolução que estavam prestes a desencadear. Eles estavam simplesmente tentando dar sentido ao seu mundo e se comunicar uns com os outros. Mas sua invenção mudaria o curso da história humana. Ela nos permitiria construir civilizações, explorar novas fronteiras e desvendar os segredos do universo. O primeiro sistema de escrita conhecido surgiu na Mesopotâmia por volta de 300 a.C. Essa região, conhecida como o berço da civilização, estava localizada no crescente fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Os sumérios, um povo inovador que construiu cidades impressionantes e desenvolveu agricultura avançada, são creditados com essa invenção inovadora. O sistema de escrita sumério, conhecido como cuneiforme, começou como um sistema de pictogramas. Essas imagens simples representavam objetos e ideias. Com o tempo, o sistema evoluiu para incluir símbolos abstratos que representavam sons. Os escribas usavam um estilete de junco afiado para pressionar marcas em forma de cunha em tabletes de argila. A escrita cuneiforme era usada para registrar uma ampla gama de informações, incluindo leis, transações comerciais e textos religiosos. O desenvolvimento da escrita na Mesopotâmia teve um profundo impacto no mundo antigo. Facilitou o comércio, a administração e o intercâmbio cultural. O conhecimento, antes transmitido oralmente, agora podia ser preservado para as gerações futuras. Pensem só, sem a escrita cuneiforme, talvez não tivéssemos a receita do brigadeiro. Enquanto a escrita cuneiforme florescia na Mesopotâmia, outra grande civilização estava desenvolvendo seu próprio sistema de escrita exclusivo. Na terra dos faraós, às margens do rio Nilo, os antigos egípcios criaram um sistema de escrita que era belo e misterioso, os hieróglifos. Os hieróglifos egípcios, que apareceram pela primeira vez por volta de 3000 a.C., eram um sistema complexo de pictogramas e fonogramas. Os pictogramas representavam objetos, enquanto os fonogramas representavam sons. Os egípcios acreditavam que sua escrita era um presente dos deuses e a usavam para decorar templos, tumbas e rolos de papiro com inscrições elaboradas. Por séculos, os segredos dos hieróglifos permaneceram ocultos do mundo. Não foi até a descoberta da Pedra de Roseta, em 1799, e o trabalho inovador de Jean-François Champollion que essa escrita antiga foi finalmente decifrada. A Pedra de Roseta, inscrita com o mesmo texto em hieróglifos, escrita demótica, uma forma simplificada de escrita egípcia, e grego antigo, forneceu a chave para desvendar os mistérios dessa língua antiga. É como descobrir a receita secreta do bolo da vovó. Enquanto as civilizações surgiam e desapareciam no mundo antigo, outro sistema de escrita independente estava tomando forma no Extremo Oriente. Os antigos chineses desenvolveram seu próprio sistema único de escrita, um que ainda está em uso hoje. A escrita chinesa, conhecida como Hanzi,
é baseada em caracteres ou logogramas. Cada caractere representa uma palavra ou morfema, uma unidade significativa da linguagem. As origens da escrita chinesa remontam à dinastia Shang, por volta de 1600 a.C. As evidências sugerem que as primeiras formas de escrita chinesa eram usadas para adivinhação e manutenção de registros. Ao longo dos séculos, o sistema evoluiu e se expandiu, com novos caracteres sendo criados para representar novas ideias e conceitos. Ao contrário dos sistemas alfabéticos, que têm um número limitado de letras, a escrita chinesa tem milhares de caracteres. Isso torna o aprendizado da leitura e da escrita em chinês uma tarefa assustadora, mas também confere à língua uma beleza e complexidade únicas. A caligrafia chinesa é considerada uma forma de arte elevada, e calígrafos habilidosos são reverenciados por sua capacidade de criar caracteres bonitos e expressivos com pincel e tinta. É como se cada palavra fosse uma pequena obra de arte, tipo um grafite bem elaborado no beco do Batman. Seção 5. A propagação da escrita, além de seu local de nascimento. A invenção da escrita não foi um evento singular, mas sim um processo de inovação e difusão que se desenrolou ao longo de milhares de anos. De suas origens na Mesopotâmia, Egito e China, a escrita se espalhou para outras partes do mundo, adaptando-se e evoluindo ao longo do caminho. As rotas comerciais desempenharam um papel crucial na disseminação da escrita. À medida que os comerciantes viajavam por vastas distâncias, carregavam consigo não apenas mercadorias, mas também ideias e tecnologias. Os sistemas de escrita foram adaptados, emprestados e transformados à medida que encontravam novas culturas e línguas. Os fenícios, um povo marítimo baseado no Mediterrâneo Oriental, desempenharam um papel particularmente importante na disseminação do alfabeto. O alfabeto fenício, que surgiu por volta de 1050 a.C., foi um desenvolvimento significativo na história da escrita. Ao contrário dos sistemas de escrita anteriores, que eram baseados em pictogramas ou silabários, o alfabeto fenício usava um pequeno número de símbolos para representar os sons da fala. Isso tornou a escrita mais fácil de aprender e usar, e abriu caminho para o desenvolvimento dos alfabetos que usamos hoje. É como se o alfabeto fosse um hit musical que fez sucesso no mundo todo e ganhou diferentes versões em cada país. Seção 6. A evolução dos alfabetos. O alfabeto fenício provou ser notavelmente adaptável. Foi adotado e modificado pelos gregos, que adicionaram vogais para criar o primeiro alfabeto verdadeiro. Da Grécia, o alfabeto se espalhou para outras partes da Europa, dando origem aos alfabetos latino, cirílico e outros. Cada cultura adaptou o alfabeto para se adequar à sua própria língua e necessidades, resultando em uma rica diversidade de sistemas de escrita. O desenvolvimento do alfabeto foi um grande ponto de virada na história da humanidade. Democratizou a escrita, tornando-a acessível a uma gama maior de pessoas. Com a capacidade de registrar seus pensamentos e ideias, as pessoas foram capacitadas a compartilhar suas perspectivas, desafiar a autoridade e moldar seus próprios destinos. A disseminação da alfabetização alimentou revoluções intelectuais e culturais. Na Grécia Antiga, por exemplo, o desenvolvimento do alfabeto coincidiu com um florescimento da filosofia, literatura e democracia. A capacidade de ler e escrever deu origem a novas formas de expressão e debate, transformando a sociedade de maneiras profundas. Imagine só, sem a evolução do alfabeto, talvez não tivéssemos os poemas de Carlos Drummond de Andrade. Seção 7. A Revolução da Imprensa. Durante séculos, livros e manuscritos foram copiados à mão, um processo trabalhoso e demorado que limitava a disponibilidade de conhecimento. Tudo isso mudou no século XV com a invenção da imprensa. Johannes Gutenberg, um ourives alemão, é creditado com essa invenção revolucionária.
Gutenberg combinou tecnologias existentes como a prensa de parafuso e os tipos móveis para criar uma máquina capaz de produzir materiais impressos de alta qualidade, de forma rápida e eficiente. A imprensa teve um profundo impacto na Europa e no mundo. Os livros, antes raros e caros, tornaram-se mais amplamente disponíveis. A disseminação de materiais impressos alimentou o Renascimento, a Reforma e a Revolução Científica. O conhecimento, antes confinado a mosteiros e universidades, agora estava acessível a um público mais amplo. A imprensa transformou a sociedade de inúmeras maneiras. Facilitou a disseminação de novas ideias, promoveu a alfabetização e capacitou os indivíduos com acesso à informação. A produção em massa de livros e panfletos quebrou barreiras de distância e cultura, conectando pessoas através de continentes e oceanos. É como se a imprensa fosse o precursor da internet, conectando o mundo através da informação. Seção 8. A Era Digital. A escrita no século XXI. A Revolução Digital inaugurou uma nova era da escrita e da comunicação. Computadores, smartphones e a internet transformaram a maneira como escrevemos, lemos e compartilhamos informações. Softwares de processamento de texto, e-mail, mensagens de texto e mídias sociais tornaram a escrita mais imediata, acessível e colaborativa do que nunca. Hoje, bilhões de pessoas em todo o mundo se comunicam e se expressam por meio da escrita digital. Compartilhamos nossos pensamentos e experiências nas mídias sociais, publicamos nossos escritos online e colaboramos em projetos com colegas e amigos em todos os continentes. A era digital democratizou a escrita de maneira sem precedentes, dando voz a pessoas de todas as esferas da vida. No entanto, a era digital também apresenta desafios. O grande volume de informações disponíveis online pode ser avassalador. A ascensão das mídias sociais também levou a preocupações sobre desinformação, câmaras de eco e o declínio das formas tradicionais de escrita. Ao navegarmos na paisagem digital, é importante sermos consumidores e produtores críticos de informação para nos envolvermos em um diálogo respeitoso e preservar a arte da escrita para as gerações futuras. É como se estivéssemos em um grande sarau, onde todos têm voz, mas é preciso saber filtrar o que ouvimos e o que dizemos. Seção 9. O legado duradouro da escrita. Dos tabletes de argila da antiga Mesopotâmia às telas digitais do século XXI, a escrita desempenhou um papel indispensável na formação da civilização humana. Ela nos permitiu registrar nossa história, compartilhar nossas histórias e transmitir nosso conhecimento através das gerações. A capacidade de escrever é uma ferramenta poderosa. Ela nos permite comunicar nossas ideias, expressar nossa criatividade e nos conectar com os outros de maneiras significativas. Ao enfrentarmos os desafios do século XXI, desde as mudanças climáticas até a injustiça social, a escrita continuará sendo uma ferramenta essencial para compreender nosso mundo, inspirar mudanças e construir um futuro melhor. A história da escrita ainda está sendo escrita. À medida que a tecnologia continua a evoluir, podemos apenas imaginar que novas formas de escrita e comunicação o futuro nos reserva. Mas uma coisa é certa, o impulso humano de nos expressarmos, compartilhar nossas histórias e nos conectar com os outros por meio da palavra escrita continuará a perdurar. É como o ditado popular: quem escreve, seus males descreve. A escrita continua sendo uma forma de expressão, de registro e de transformação do mundo ao nosso redor.